Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou fazer um vídeo para vocês um pouquinho diferente hoje, tá? Em vez da gente falar especificamente hoje do roteiro de estudos, que são aquelas atividades que vocês vão fazendo no livro, no caderno e a gente está corrigindo, vou dar uma paradinha por enquanto para a gente falar um pouquinho sobre a apostila, né? Porque vocês já receberam a terceira apostila e eu fiquei preocupada de repente vocês estarem com alguma dúvida, precisando de uma orientação para como resolver, né? Graças a Deus, pelo que eu corrigi, vocês fizeram muito capricho, foram muito bem na primeira, na segunda. E eu espero agora que na terceira vocês caprichem novamente. E eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês. De repente os pais estão precisando de um apoio também, né? Para poder te orientar. Que pai e mãe às vezes têm outra profissão e não tem a obrigação de saber especificamente algumas coisas, então, ou não está lembrando, o pai que já estudou há muito tempo, não está lembrando mais alguma dica para te ajudar. Então, só algumas coisas eu vou te orientar, tá já? Então, se servir para te ajudar, aproveite. Se você já fez, dê uma conferida antes de entregar lá na escola. Se você estiver fazendo ainda, né, estiver fazendo, aí você aproveita para ver se alguma dica te ajuda. Bom, antes de começar a atividade, sempre vem escrito em cima componente curricular, né? É o nome da matéria, é a disciplina. Então tem lá, língua portuguesa. Nessas apostilas de 1º a 5º ano, o pessoal tem atividade só de português e matemática, né? O 6º ano para frente, daí eles têm das outras matérias também. E aí, antes de começar o exercício, está escrito a habilidade, que é o que a gente tem o objetivo, assim, do que a gente quer que você aprenda com essa atividade. Entre parênteses, você encontra tipo um código. Aí, só para que você entenda, esse EF, que fica escrito sempre ali, significa que você está na fase do ensino fundamental, que é aluno de 1º a 9º ano. Tá? Porque quando você vai para o que a gente chamava antigamente de colégio, é o ensino médio. E depois da faculdade é o ensino superior. Então, do 1º ao 9º ano, tudo é EF. Quando eu coloco 04, significa que é uma atividade só para alunos de 4º ano que tem esse objetivo. LP significa língua portuguesa. Se for matemática, vai estar EMA. Se for história, vai estar HI. Geografia, GE. Ciências, vai estar CI. E tem um número, um códigozinho que é aquela habilidade específica. A gente tem tipo uma tabela que tem todos esses objetivos, a gente completa ali. Só para você entender só o que tem no comecinho, tá? Leia tudo quando você pegar uma apostila, uma atividade para fazer, leia desde o começo, preste atenção quando tem um texto, desde o título. Se tem imagem, às vezes te ajuda muito, então observe tudo. Lembra que eu falei, explore tudo que tiver numa atividade. E aí está escrito lá, ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto do texto. Então aqui já está dizendo para quem é e que tipo de texto é, né? Aí o que você tem que fazer na atividade? Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Compreensão global quer dizer que eu não estou exigindo de você que você seja um cientista, que saiba detalhes específicos, não é nada disso, mas que você entendeu o que você leu e consegue responder as questões sobre isso, tá? Porque juntar B com A e falar que é Bá, isso não é ler. Isso é começar a decifrar um código, porque a escrita é um código. E aí depois, quando você já chega ao ponto que você lê uma historinha, lê um texto, uma notícia, consegue entender e responder sobre isso, aí é porque realmente você é um leitor, você conseguiu ler. Então, tá lá, leia o texto e responda as perguntas. Eu não vou ler o texto para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer um de português, outro de matemática, mas já tem bastante atividade. Você leia, de preferência em voz alta sempre, com algum adulto ao seu lado. E preste atenção em tudo. Na hora de responder, presta atenção também no seguinte. Nas alternativas, você só pode marcar uma resposta como correta, tá? Então, você pode ou fazer um xizinho do lado da letra que você acha que é a resposta certa, você pode fazer uma setinha, você pode circular a letra, você pode circular toda a resposta, mas deixe bem claro pra gente qual é a opção que você escolheu e sendo uma só. Se você coloca 2, 3, você já perdeu a questão, porque é uma resposta só, então aí já não está correto. Então leia o texto e na número 1 está perguntando qual é o assunto principal desse texto. Está falando que é um estudo, mas sobre o quê?
Então, leia com atenção e marque. No 2, eu fiquei preocupado, que está escrito assim, por que a anatomia facial dos cães mudou? Eu fiquei preocupado com a questão de vocês entenderem o que é anatomia facial dos cães. Lá no curso de medicina, para você virar médico, eles têm aula de anatomia, que é observar todo o corpo humano, as formas do corpo, os órgãos que a gente tem, tudo, né? Músculos, ossos. E aí, se eu falo em anatomia sobre a face de um cachorro, eu estou falando o quê? Qual é a forma que tem, tá? Então, por que a anatomia facial dos cães mudou? Então, leia com atenção o texto que você encontra a resposta. Na número 3 está falando por que o movimento das sobrancelhas nos cães é estimulante para as pessoas. Presta atenção que às vezes no próprio texto e na pergunta tem a mesma palavra. Às vezes uma palavra, tipo estimulante. Eu preciso procurar onde está falando que é estimulante para as pessoas. Se você procura uma palavra-chave que te dá pista, fica mais fácil de encontrar no texto. Então releia com calma, você está em casa com tempo, leia quantas vezes for preciso para encontrar a resposta e não ter dúvida. Então tem uma dessas opções é a explicação correta. Aí você marca. Na número 4 está falando, de acordo com o texto, a anatomia facial dos cães facilita o quê? Aí você marca. Na questão número 5 tem outro texto. Após ler o texto, responda as questões abaixo. Já é um texto um pouquinho longo também, né? E você vê que não é uma historinha inventada, não é um chapeuzinho vermelho. Então, é um texto que você tem que ler com calma, com atenção, ver as informações que ele traz para você. Primeiro, na letra A, está perguntando que gênero textual é esse texto, né? Esse aqui, esse exemplo. Quando eu falei para vocês de gênero textual, lá no primeiro vídeo, eu falei assim, gente, hoje eu vou dar um exemplo para vocês de uma notícia, mas existem vários gêneros textuais. Pode ser uma receita de bolo, pode ser uma letra de música, pode ser uma poesia, uma carta. Todo tipo de texto é chamado de gênero textual, tá? Então você vai ler isso aqui e vai dizer que tipo de texto que você acha que é. Então, leia com atenção. Na letra B, onde que é comum esse tipo de texto? Porque não é um texto que a gente encontra em qualquer lugar. Então, observa bem o exemplo que a apostila está te dando aqui para poder responder. Letra C, qual é a função desse texto? Então, para que serve? Qual foi a intenção do escritor desse texto para a pessoa que vai ler? Na letra D, qual é a fonte desse texto? Lembra que eu já bati nessa tecla várias vezes, que toda vez que eu publico um texto dentro de um livro para os alunos estudarem na escola, alguma coisa, eu tenho que dizer da onde eu retirei aquela informação, e que sempre vem anotadinho. Eu falei, observa bem, já dei essa dica para vocês. Observe onde está escrito lá no texto, da onde eles retiraram esse texto, né? Qual é a fonte desse texto? Na letra F, não, na E está falando qual é o assunto do texto. Então tem um tema principal aí que é o assunto, você põe lá. Na letra F, por que o texto afirma que estamos todos em constante evolução? Aí volta no texto que tem a resposta. Agora tem uma outra habilidade para a gente observar aí, né? Que é sobre a acentuação de palavras paroxítonas. Eu falei para vocês que palavras paroxítonas são as que têm a sílaba forte no penúltimo pedacinho dela. Só que aqui é para você observar as palavras paroxítonas que terminem i, is, l, r, ãos. Tem outro texto, leia o texto e complete o quadro abaixo. Então, um texto aqui sobre vacinação. Você lê com calma, embaixo tem a fonte certinho. Aí vem a questão número 6. A palavra vulnerável foi acentuada por ser uma paroxítona terminada em L. Então, vulnerável é no penúltimo pedaço que é o som forte, então ela é paroxítona e termina com L. Em que alternativa dessas 4 aqui, as palavras devem ser acentuadas seguindo essa mesma regrinha, pelo mesmo motivo? Porque tem o som forte na penúltima e termina com L. Então você vai lá, observa isso e marca. Número 7. O item em que necessariamente a palavra deve receber acento gráfico é... Então, tem 4 palavras aqui. Só que tem uma que deveria estar com acento e não está. E aí você vai marcar qual é essa palavrinha, que é uma paroxítona, que é penúltimo som, né? Penúltima sílaba que tem um som mais forte.
e que deveria ter acento e não está com acento. Então você marca qual palavra que é. Número 8. São acentuadas graficamente pela mesma razão as palavras de qual opção aqui? Se você descobrir a resposta da 7, qual é a palavrinha lá que está sem acento, você vai observar como que ela termina e já te dá a dica para achar a resposta da 8, facilita. Então, leia com atenção a 7, encontre qual é a regrinha que está lá, é uma paroxítono, né? O penúltimo pedaço com mais sorte, mas termina com qual letra? Aí você volta na número 8, que você vai ver uma palavrinha que termina da mesma forma, já te dá a dica. Próxima atividade. Tem uma habilidade que é identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita, ponto final, quando termina uma frase, uma afirmação ou uma negação. Tipo, eu me chamo Cristina, ponto, eu afirmei. Eu não quero sorvete, ponto final. Interrogação, é o ganchinho lá da pergunta. Exclamação, que vocês falam que parece um i de ponta cabeça, quando eu falo com mais força, né? Quando estou muito alegre, eu levei um susto, uma coisa mais empolgada, assim. 2 pontos, que pode ser quando eu vou começar uma lista de alguma coisa, o personagem vai falar 2 pontos. Travessão, é aquele risco que vem antes da fala do personagem. Aí está escrito travessão em diálogos, em conversas. Discurso direto. Aí você pergunta, o que é discurso direto? É quando no livro, no texto, os personagens vão conversando e tá assim, o travessão e o que um personagem falou. Na linha de baixo, travessão e o que o outro respondeu. Quando já tá direto, assim, do jeito que a pessoa falou com o travessão antes. Isso é discurso direto, porque tá contando direto a história. Agora, se eu falasse para você de um discurso indireto, é porque tem alguém, um narrador que tá de fora, contando o que as duas pessoas foram falando. Aí não tem nem travessão. Só vai contando o que eles foram conversando. Vírgula em enumerações. Então, quando eu vou enumerar, fazer uma lista de coisas, a gente treinou isso, eu dei atividade sobre isso. E separação de vocativo e de aposto. Vocativo é quando a gente chama. Lembra que eu falei para vocês? Se eu falo para vocês assim, João, vírgula, venha almoçar. Filho, vamos dormir. Também depois de filho ponho vírgula, porque é uma forma de chamar. Meu amor, meu querido, meu bem, qualquer forma que você chama alguém, vó, mãe, é um vocativo, eu estou chamando. E aposto é quando é uma explicação que está entre 2 vírgulas. Uma coisa que você está acrescentando, uma informação que você está colocando a mais na sua frase. Bom, número 9. Leia o texto abaixo, coloque sinais de pontuação que estão faltando. Vírgula, 2 pontos ou ponto final. Então você tem esses quadrinhos onde você deve preencher, tá? Então, leia com atenção e vê qual desses pontinhos aí que você acha que tem que colocar. A habilidade de memorizar, guardar a memória. Lembra que eu falei várias vezes? A gente tem que ler bastante para conhecer várias palavras e formar um banco de palavras na memória. E isso vai me ajudar em atividades, provas e escrita de texto. Então, memorizar a grafia de palavras. O que é grafia? É escrita. Então, por exemplo, aqui está falando de um caso de palavras que começam com H ou não. O H no começo da palavra, ele não tem som. Então, se eu falo para você, homem, você não sabe se é com H ou sem se você não conhecer a palavra. Aqui, o que eles fizeram? Colocaram para vocês um trecho, um pedacinho de um texto da revista Recreio, que é super legal, é coisa para criança, e colocaram algumas palavras destacadas, só que de 2 formas estão escritas, com H e sem H no começo. Por que está falando que está observando sua memória? Para ver se você lembra qual das 2 formas é a forma correta de escrever essas palavras. Então você tem que ler esse pedacinho, e aí vem as questões em seguida. Sabendo que a letra H no início de palavras não representa fonema, não tem som, o H, ele só tem som quando ele está no meio de uma palavra lá, quando ele forma NH, LH, CH, daí ele faz diferença. No comecinho da palavra não faz. Ele não modifica o valor da vogal seguinte. Marca as respostas corretas. Então, número 10. Marque a alternativa em que as palavras em destaque no texto estão escritas corretamente. Então, você vai ler aquelas palavras do texto que são destacadas, que tem 2 formas que foram escritas, uma está certa e uma está errada. E você vai ver quais são as formas corretas que deveriam ser, quais delas. Aí vai ter aqui, uma dessas opções aqui, A, B, C ou D, vai ser a resposta correta de como deveria estar no texto. Aí você marca.
Na 11. Em quais sequências, né, dessas aqui, A, B, C, D, todas as palavras estão escritas corretamente? Então, se você bateu o olho, você leu, já encontrou uma das palavras errada, não é com H, esquece. Essa opção não é a certa. Você só vai marcar para mim qual é a opção em que as 4 palavras que estão aqui estão escritas corretamente. Com H ou sem H, da forma correta que deveria ser. Depois vem a parte da produção de texto, né? Uma escrita. Cuidado com letra bonita, para a gente entender bem. Coloca um título no começo da sua história. A história tem que ter um nome. Letra maiúscula. Vai na linha de baixo, dá parágrafo, um espaço para começar. Letra maiúscula, começo de frase. A gente observa muito isso, que tem aluno que esquece. Em outras apostilas eu vi coisas escritas assim. Cuidado com a acentuação, que a gente já está passando as regras, então já é cobrado. A pontuação, escreva com cuidado. Não precisa encher todas as linhas, mas escreva o que está pedindo. Imagine que você tem um tênis velho do qual você goste muito. Coloque-se no lugar do tênis e crie um texto contando como é a vida, os sentimentos, os sonhos dele. E coloca um título lá e presta atenção. Então você vai imaginar que você é o tênis velho lá e vai inventar uma história. Tá joia? Então aqui foi a dica, já foi longo o texto, o vídeo. São as dicas para a apostila de português, que eu espero ter ajudado em alguma coisa. Agora eu vou gravar o próximo, que é para matemática. Beijo!